Deus liberta, Deus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, né? Amém? Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Ezequiel. Nós estamos em uma série no livro de Ezequiel. Aqueles que puderem ficar em pé, por favor, em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo número 37, tá? Nós estamos em uma série de ministração falando sobre Ezequiel. Quem aqui tem gostado dos estudos dos grupos de comunhão, hein? Né? Tem gostado aí? Tá bom o negócio? Glória a Deus, né? É bom que também incentiva para vocês lerem em casa o livro de Ezequiel, né? Você colocar isso como desafio. Ezequiel capítulo 37, do versículo 15 ao versículo número 28. Geralmente nós conhecemos as profecias, as mais famosas, como a do Vale de Ossos Secos, do Ezequiel. Conhecemos, né, o Rio da Água Viva, nós ministramos sobre isso. Mas existem muitas profecias do livro de Ezequiel que nós desconhecemos. Nós passamos despercebido ao ler aquele livro e entendemos que toda a comunicação de Deus conosco, ela é válida. A Bíblia, ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E todo versículo, capítulo, qualquer vírgula, ponto ali, letras, elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento, né? Ezequiel 37, versículo 15 diz assim ao 28. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, pegue um pedaço de madeira, grave nele estas palavras. Isto representa Judá e suas tribos aliadas. Depois pegue outro pedaço de madeira e grave nele estas palavras. Isto representa Efraim, as tribos do norte de Israel. Agora, segure-as juntos em suas mãos, como se fosse um só pedaço de madeira. Quando seus compatriotas lhe perguntarem o que significa isso, diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pegarei Efraim e as tribos do norte, suas irmãs, e ajuntarei a Judá. Farei delas um só pedaço de madeira em minhas mãos. Em seguida, seguro diante do povo os pedaços de madeiras que vocês gravou, para que todos vejam, e transmita esta mensagem. Reunirei meu povo de Israel dentre as nações onde foram espalhadas, e os trarei de volta para a sua terra. Eu os reunirei em uma só nação, nos montes de Israel. Um único rei os governará, e não será mais dividido em 2 nações, nem em 2 reinos. Nunca mais se contaminarão com ídolos, nem com imagens detestáveis, nem com qualquer outra rebelião, pois eu os salvarei suas apostasias pecaminosas. Sim, eu purificarei, então eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus. Meu servo Davi será seu rei, e eles terão um só pastor. Seguirão meus estatutos e terão cuidado de guardar os meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra de onde seus antepassados viveram. Eles, seus filhos, seus netos verão ali para sempre, de geração em geração. E o meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança permanente. Eu lhe darei sua terra e os multiplicarei, estabelecereis meu templo no meio deles para sempre. Sim, eu habitarei no meio deles, serei seu Deus e eles serão meu povo. E quando meu templo estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica, ó Israel. Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua habitação em nós. Obrigado, Senhor, por te sentir dentro de mim. Te sentir, Senhor, no ar que eu respiro, no meio do teu povo. Tu és aquele que nos conduz, mesmo em tempos difíceis. Tu és aquele que nos orienta. Quando tudo parece que está perdido. Quando tudo parece que acabou, Deus.
Tu és aquele que diz: eu sou o Senhor, sou eu que faço. E a tua palavra, Senhor, ela nos conduz, nos alimentando, nos guiando, nos transformando, nos levando, Senhor, para mais perto, cada vez mais do teu propósito, cada vez mais, Senhor, da tua presença. Tua igreja que te ama, Senhor, é apaixonada por ti. Ela anseia, Senhor, pela tua presença como uma noiva pelo noivo. Assim como as corças, Senhor, que anseiam pelas águas, assim é o nosso desejo pela tua presença. Que a tua palavra, que ela é viva e eficaz, ela penetre. E ali ela faça morada, raízes de avivamento que venham nos transformando todos os dias. Que o processo de transformação seja diário, as curas e as libertações diárias. Jesus, amado de minha alma, obrigado, Pai. Amém, queridos. Glória a Deus. Sabia que eu não era chorão? Eu nem chorava, sabe? Agora, só em falar de Jesus eu começo a chorar. Lá em casa quem chora é a minha esposa, né? Assim que quem também fala muito é ela, né? Eu falo pouco. E às vezes a minha esposa chorando, a gente ia para a igreja, ela sempre chorou muito, né? E ela chorando, e as pessoas achavam que eu batia nela, de tanto ela chorar. Gente, eu não bato na minha esposa, tá? Ela chora porque chora mesmo. Mas ela é muito feliz, ela chora de felicidade. Mas quando você vê ela chorando, quando você vê, muitas vezes você vê uma pessoa chorando, você acha que a pessoa está triste, nada. É porque na presença do Senhor, o choro é de alegria. Mas, quando você olha para a palavra de Ezequiel, ele está falando sobre um ajuntamento. Sobre juntar aquilo que um dia foi dividido. A profecia de Ezequiel 37, ela marca um tempo em que Deus diz: olha, eu não quero mais que haja divisão no meio do meu povo. Eu não quero mais que isso aconteça. Eu não quero mais que vocês se dividam, mas que vocês se juntem. E quando você olha para isso, você percebe que uma das maiores armas do inimigo, para não dizer do inferno, uma das piores armas que existe, em que ele coloca no meio do seu povo, é a divisão. E muitas vezes as divisões começam até com uma discussão boba, com algo besta, algo tão pequeno, e nós discutimos. Às vezes alguém libera uma palavra que nos faz mal e nós nos afastamos daquela pessoa. Outras divisões nascem de orgulho, mágoas ou da falta de perdão, mas existem divisões tão profundas que atravessam gerações. Mas eu quero dizer para você que Deus não quer que você seja dividido com os outros. Pais separados dos seus filhos, famílias que não se falam, casamentos que sobrevivem apenas de aparências, irmãos que perderam o caminho um do outro, pessoas vivendo na mesma casa, mas completamente distantes uma das outras. E talvez essa seja uma das piores dores dentro de um lar, o silêncio. A divisão sempre foi uma arma forjada pelo inferno. O inferno ele sabe que uma casa dividida perde força. O inferno ele sabe quando um casamento está dividido, perde alegria no lar. Uma igreja dividida perde seu testemunho. Uma família dividida perde a sua influência. Mas deixa eu te dizer algo para você nessa noite. Algo que muda totalmente a nossa visão. Deus é especialista em restaurar aquilo que um dia foi quebrado. Ei, Deus, ele é especialista em restauração. E Deus, ele ama novos começos. É interessante falar disso, né? Porque às vezes nós assim, Deus, olha, parece que está tudo destruído e você não vê esperança para nada, né?
Mas Deus ama novos começos. Parece que quando as coisas estão muito difíceis, Deus, espera, eu vou começar novamente. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Na versão original diz incubava sobre a terra. E a Bíblia diz que a terra era o quê? Sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz, e houve luz, e começou a criar tudo de novo. Deus ama reconstruir aquilo que um dia foi destruído. Deus ama criar novos começos. E o profeta Ezequiel foi designado a liberar uma profecia para um povo que conhecia profundamente o significado da palavra divisão. Imagine você pregar para alguém que é totalmente dividido. Imagine você ministrar uma palavra, uma profecia com pessoas que elas caminham para um lado e a outra para o outro. Mas para que a gente entenda isso, essa profecia, eu quero levar você para um contexto anterior. Eu quero que vamos agora mergulhar na Bíblia um pouquinho aqui. Séculos passados, séculos anteriores. O rei Salomão morre. E ali Israel ela foi dividido. O que antes era um único povo tornou-se duas nações. Ao norte ficou o reinado de Israel, formado por 10 tribos, sua capital passou a ser Samaria. Ao sul permaneceu o reino de Judá, formado principalmente pelas tribos de Judá, Benjamim. Sua capital continuou sendo Jerusalém. Olha bem para mim, igreja. O mesmo Deus, a mesma aliança, a mesma origem. Mas agora, 2 reis, 2 governos, 2 altares, 2 histórias. Durante séculos, essas pessoas viveram separadas. E ali houve guerras, desconfianças, houve feridas. E as gerações cresciam, conhecendo mais sobre divisão do que unidade. As gerações cresciam com esse pensamento. Então agora veio o exílio. Primeiro Israel foi levado à Síria, pelos sírios. Depois Judá foi levado pelos babilônicos. As nações estavam quebradas, gente. Porque a divisão faz isso, ela nos quebra. Faz com que a igreja fique fraca, a família fique fraca. Nós estamos falando sobre avivamento, pastor, que tem a ver isso com avivamento? Tem sim. Porque Deus derrama avivamento naquilo que Ele começa a formar. Deus ama novos começos. E quando você olha para isso, eles estavam quebrados e humanamente estava muito difícil. Não existia mais esperança de reconstrução. Aí, exatamente aí nesse cenário, que Deus levantou quem? Um profeta. Ezequiel. Quando você pega o capítulo 37, Deus leva ele para onde? Para um vale de ossos secos. Ali, ele revela para o profeta que nenhum cenário é irreversível. Ele revela para o profeta que quando o Espírito de Deus entra em ação, em qualquer área, gente, olha assim para alguém e diz assim, isso é em qualquer área da sua vida. Quando o Espírito de Deus entra em ação, ossos secos recebem vida. O impossível começa a acontecer. Só que Deus ainda não tinha terminado de falar para o profeta. Depois que ele mostra o vale, que ele mostra os ossos ressuscitando, depois que ele mostra aquele grande exército se formando, aí agora Deus entrega uma nova profecia. Deus, ele não se cansa de falar para o seu povo. Aí agora ele entrega uma nova profecia. Dessa vez, o milagre não seria devolver a vida aos ossos. O milagre agora é devolver a unidade a um povo dividido. Amém? Olha assim para alguém e diz assim, Deus ama novos começos. Deus é apaixonado em restaurar.
Deus ama pegar alguém que está no monturo. Por isso que o livro de Colossenses diz que Deus nos transportou do mundo das trevas, nos levou para o reino do Filho do seu amor. Nos pegou em uma situação difícil e nos coloca como príncipes, princesas, mensageiros da sua palavra, oralto. Deus agora, Ele não quer só devolver a vida àquele povo, Deus quer devolver a unidade. Deus diz, olha, Ezequiel, eu não quero apenas ressuscitar pessoas, Ezequiel. Eu quero que essas pessoas que estavam separadas, elas comecem a se unir. Aí então Deus faz um pedido curioso. E às vezes Deus faz uns pedidos meio estranhos. Não sei se Deus já pediu alguma coisa para você que era estranho. Já? Deus pediu algo para você estranho? Deus faz uns pedidos que são estranhos. Agora imagine Deus pedir para você pegar 2 tábuas. Escreve. Aí tu vai lá escrever em 2 tábuas. Dá nome às tábuas. Dá identidade às tábuas. Se fosse alguém que não acredita que Deus fala esse Deus, ou eu tô doido, ou as pessoas vão me chamar de doido. Olha assim para mim, se Deus é engraçado. Pegue 2 tábuas, escreve o nome em cada uma delas e depois una as 2 nas suas mãos. Aos olhos daquelas pessoas, eram apenas 2 pedaços de madeira, gente. Eram 2 tábuas, 2 pedaços de madeira. Mas na mão de Deus, na mão daquele que pode todas as coisas, na mão daquele que faz o impossível, na mão daquele que faz ossos secos virar vida, na mão daquele que gira a chave da nossa vida, da nossa história. Aquelas tábuas anunciavam uma das maiores profecias de restauração de toda a Bíblia. Mas antes de começar a ministrar sobre isso, eu queria dizer algo para você. Quando Deus ele começa uma restauração em alguém, em uma família, em um casamento, em uma pessoa, todas as vezes que Ele começa uma restauração, Ele também dá um novo propósito. Olha bem para mim, Deus está restaurando a tua vida, mas Ele também está te dando um novo propósito de vida. Tu, pois, ó filho do homem, toma uma vara, uma tábua, escreve nela, para ajudar. Depois toma outra e escreve nela para José, Efraim. Observe como Deus inicia uma restauração. Ele pega algo extremamente simples. E às vezes nós pensamos que aquilo que nós temos é simples, é comum. Ei, não, nunca diga que aquilo que você tem é comum. Se está na tua mão, foi Deus que te deu, é extraordinário. Se Deus te entregou, é algo para mudar a tua vida, a tua história, uma nação. Então, preste muito bem atenção. Ele pega algo que para as pessoas era simples, era comum, 2 varas, 2 tábuas, pedaço de madeira, literalmente. Sei lá se eram velhas, nem sei se eram. Poderiam até ser. Mas ele pega esses pedaços de madeira e aos olhos daquelas pessoas não tinham valor algum. Ei, nunca diga isso. Que aquilo que Deus te entregou não tem valor. Porque se Deus te entregou é valoroso, é precioso, é profundo. Porque na mão de Deus, aquelas tábuas deixariam de ser apenas madeira. Na mão de Deus, aquelas tábuas se tornou uma mensagem profética. Cada vara representava uma parte da história de Israel.
Uma carregava o nome de Judá, a outra o nome de José, representando Efraim, as tribos do norte. Gente, durante séculos, aquelas tribos viveram separadas, feridas uma com a outra, aflitas, distâncias. Mas Deus olha para aquelas duas varas e diz assim, com outras palavras: eu ainda não terminei a sua história. Eu ainda não terminei com você. Eu ainda não terminei com a sua vida. Eu ainda não terminei com a sua família. Eu ainda não terminei com os seus filhos. Eu ainda não terminei. Nós estamos aqui nessa terra, pisamos aqui, comemos aqui, mas nós somos seres espirituais. E a Bíblia diz que aos homens espirituais Deus revela as coisas do Espírito. Eu queria que vocês percebessem aqui um princípio espiritual nessa mensagem. Antes de Deus unir aqueles dois pedaços de madeira, Deus deu para eles uma identidade. Antes de Deus fazer qualquer coisa na vida de alguém, Deus dá uma identidade. Nós precisamos de uma identidade. Toda história precisa de um nome novo. E antes de Deus restaurar aquele povo, Deus deu um propósito. Perceba que é uma escada, uma sequência. Deus dá uma identidade e depois Deus dá um propósito. Queremos às vezes os propósitos, mas não queremos a identidade. A identidade me torna filho. A identidade me dá propriedade, me dá direito. Identidade é poder. Identidade libera propósito. Aí quando você olha para essa história, você vê que Deus, Ele nunca começa os seus milagres olhando para as circunstâncias. Deus não vai olhar para os seus problemas. É nós que olhamos. A gente diz assim, Deus, olha, precisa resolver tal coisa, isso está acontecendo. Deus não vai olhar para nada disso. Deus vai olhar para tudo resolvido já. Já vejo tudo junto. Já vejo as coisas acontecendo, vejo tudo liberado. Deus ama revelar as intenções do coração dele para o seu povo. É porque nós não damos ouvidos, nós estamos tão focados em outras coisas que os nossos ouvidos espirituais estão fechados para a voz de Deus. E às vezes, como estão tão fechados nossos ouvidos, nossos olhos, nós começamos a enxergar áreas de nossas vidas como apenas um pedaço de madeira que não tem valor. Às vezes olhamos para um casamento desgastado, filhos distantes, famílias marcadas por feridas ou sonhos interrompidos. Mas quando seus olhos espirituais são abertos, aquilo que parece comum ao homem, aquilo que parece simples, se torna extraordinário. Porque Deus colocou um propósito. Do seu lado tem alguém que Deus colocou um propósito. Você está do lado de alguém que Deus colocou uma marca, uma identidade. E quando Deus devolve propósito a alguém, isso é incrível. Porque é muito triste conversar com alguém que não tem mais propósito de vida. As pessoas desanimadas, sem acreditar mais na sua história, sem acreditar mais que vão superar aquilo que estão vivendo. Aí Deus vai e devolve um propósito a alguém. E ali a restauração deixa de ser apenas possibilidades e começa a tornar uma realidade na vida da pessoa. Aí Deus diz assim, não, peraí, mas não para por aí não, Ezequiel. Eu vou dar um propósito. Vou dar nome, vou dar identidade.
Vou mostrar para esse povo que algo simples se torna poderoso. Vou mostrar para essa geração e essa nação que eu nunca quis a separação. Nunca foi o meu desejo. E quando ele faz tudo isso, aí ele diz assim: eu vou ajuntar vocês, para que vocês se unam e se tornem uma só em minhas mãos. Ele diz assim: pegue 2 varas, 2 pedaços de madeira. Aí ele pega. Agora juntem suas mãos. Só que ali elas não eram mais um pedaço de madeira comum. Elas agora tinham uma identidade e tinham um propósito. Junte-as. Olha assim para alguém e diz assim: eu estou vendo Deus fazer em você algo extraordinário. E às vezes a gente pensa que é apenas um gesto simples e simbólico. Mas ali havia uma mensagem. E uma palavra muda a nossa vida. Aquelas varas representavam 2 reinos que estavam separados. 400 anos de história de separação. 4 séculos de guerra. 4 séculos de orgulho. 4 séculos de acusações. 4 séculos de desconfiança. Haviam pessoas que já tinham nascido vendo aquela divisão. Outras morreram acreditando que nunca mais eles se juntariam. Porque é assim que o inimigo faz. Ele tenta separar o povo. Só que ele se esquece que existe um Deus que é criador de todas as coisas, que ele intervém, coloca a sua mão e diz: ei, nunca mais vocês serão desunidos. E aquela separação que parecia definitiva começa a ter fim. Sabe o que a gente faz? A gente mede as coisas pelo tempo. Assim, já passou tanto tempo que eu não tenho mais contato com tal pessoa, ou com meu pai, ou com a minha mãe, com meu irmão. E você diz isso, achando que o tempo ele pode realmente distanciar. Não. Existem marcas que foram feitas, que precisam ser desfeitas, curadas em nós, para que possamos ver aquela pessoa e dizer: vinde a mim você, eu quero te dar um abraço. Ezequiel pega 2 tábuas e junta. Agora não são mais 2 pedaços de madeira, é uma nação inteira sendo juntada. Só que a gente diz assim, às vezes, eu escuto muito isso: ah, pastor, faz tempo, faz anos que meus filhos foram embora, faz anos que meu casamento perdeu o diálogo, faz anos que a minha amizade terminou com alguém. A gente escuta muito isso em gabinete. Faz anos que a mágoa entrou na minha família. E as pessoas começam a viver daquilo que sofreu. E o tempo passa. E você vê que nada muda, porque nós não mudamos. Nós continuamos do mesmo jeito. Mas Deus pega Ezequiel e diz assim: olha, Ezequiel, o tempo não tem a última palavra. Olha assim para alguém e diz assim: quem tem é Deus.
Porque aquilo que o tempo separou, a graça, ela reconcilia. O tempo pode até prolongar uma divisão, mas o tempo nunca vai impedir a restauração quando Deus decide agir. Só que, pastor, mas quando é que eu vou ter realmente a unidade na minha casa, na minha vida, na minha família? Só existe unidade quando Cristo for o centro da nossa vida. Ezequiel 37, 22 assim: um só rei vai reinar sobre vocês. Apenas um rei. Apenas um. Existem detalhes que muitas vezes ao lermos a Bíblia passa despercebido. Nesse texto Deus não começa falando sobre paz. Deus começa falando sobre governo. Segura aqui. Paz é algo muito bom e nós precisamos de paz. E a paz que Ele nos dá é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que o mundo não pode dar. Mas nesse texto, Ezequiel está falando sobre governo. Perceba que toda divisão existente na casa, no lar, nas empresas, nas igrejas, ela vem por disputa. Alguém que quer ter o melhor cargo, a autoridade sobre aquela pessoa. Deus não gosta de disputa. Nós somos um só povo. É um só rei. A divisão de quem ocupa o centro do palco das atenções. No louvor, quem... Não, você, aqui não tem, tá, gente? Ninguém aqui é assim. No louvor, quem toca mais, quem canta mais bonito, quem prega melhor, ou quem varre melhor uma casa ou a igreja, quem limpa, gente, pelo amor de Deus. E eu nem sei porque eu estou pregando isso aqui hoje, já que é sobre avivamento. Mas se eu quero ser uma casa favorita de Deus, eu tenho que pedir para que o Senhor me transforme, que Jesus seja o centro da minha vida. Eu tenho que dizer: Senhor, reina, governa. Porque quando Jesus governa alguém, Ele não está mais nem aí se Ele é o centro. Pelo contrário, diz que Ele cresça e que eu diminua. Você não está preocupado pelo tamanho da igreja ou pelo tamanho do seu ministério. Não existe preocupação sobre isso. É que Cristo governe. As maiores disputas começam por governo. Israel tinha 2 reinos, 2 governos, 2 direções. Cada lado queria seguir seu próprio caminho. A unidade aqui era impossível. Então Deus faz uma promessa: eles terão um só rei. Só que essa profecia agora, ela ultrapassa Zorobabel. Ela ultrapassa o retorno do exílio. E ela aponta para o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A profecia agora aponta para Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, aquele que era e é e será para sempre, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do século, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, aquele que tudo foi feito para ele, por ele foram feitas todas as coisas. A profecia agora diz: olha, haverá um só rei sobre vocês, haverá um só governo. O único rei capaz de reunir aquilo que o pecado dividiu. Igreja, queridos, aonde Cristo reina, o orgulho perde a força. Se tem orgulho, Jesus não é o centro.
a razão deixa de ser mais importante que o amor. O perdão vence a mágoa. E quando você olha para os lares, para as igrejas, para as famílias, e a gente percebe que muitas vezes ali não é nem falta de amor, porque as pessoas se amam, sabe? É a falta de governo. É quem manda mais, quem obedece mais. Jesus deixa de ocupar o centro daquela família e cada um tenta construir seu próprio reinado e reino. Mas quando nós colocamos Jesus no trono, a família volta a encontrar a direção. E toda a casa que coloca Cristo no governo, toda a casa que coloca Cristo no centro, descobre que a unidade não é um esforço. A unidade é uma consequência. Aí a presença de Deus começa a tomar conta daquele lar, dos lugares da casa inteira. E Deus começa a fazer restauração. Aí Ezequiel diz assim: o meu tabernáculo será com eles, ou a minha presença. E eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Deus termina a profecia das tábuas que se juntam, das tábuas que ganharam o nome, que ganharam identidade, que ganharam o propósito. Deus termina essa profecia não falando em uma reconstrução de templo, do muro, das coisas que tijolos podem construir, que mãos humanas podem fazer. Nós precisamos do material, mas Deus não está preocupado com isso. Ele termina a profecia falando de sua presença. Ele termina a profecia falando que uma das maiores necessidades que nós temos é a sua presença. Deus sabe que os relacionamentos só serão restaurados se a presença dele for permanente em nossas vidas. Nós podemos até construir casas, palácios, mas somente a presença de Deus pode transformar o nosso lar em um local habitável da glória de Deus. Famílias sendo restauradas, casas, lares, e a presença tomando conta de todas as coisas. E você começa a ver o impossível voltar a acontecer somente por causa da presença de Deus. Feridos sendo curados, famílias sendo restauradas, aquelas pessoas que estavam desunidas, separadas, elas voltam a ter comunicação. Sua vida começa a mudar, porque Deus ama recomeço. Deus ama recomeçar, e é o maior presente que Ele nos dá, é a sua presença. O maior presente que Ele nos dá é habitar em nós. Essa é a promessa: eu estarei no meio deles. E você pode dizer isso nessa noite: Deus, Tu estás em mim, Tu habitas na minha vida, Tu és o centro da minha história, da minha casa, da minha família. Mas às vezes nós oramos, sabe para quê? Para Deus mudar alguém. Eu escuto muito isso. Ah, pastor, ora para que alguém mude. E esquecemos que eu tenho que orar para que eu mude. Eu tenho que mudar. Porque quando eu mudo, a minha família muda, a minha casa muda, as coisas mudam. Tudo transforma. E quando a presença começa a invadir uma casa, porque eu mudei, você começa a ver pais abençoando os filhos. Eu te abençoo, meu filho, cresça, seja longânimo, poderoso.
Você vê maridos, esposas voltando a buscar a Deus. Você começa a ver aqueles lares sendo restaurados. E a casa daquelas pessoas, a busca pela presença se tornando um estilo de vida. Ali já não é mais um esforço. Você não se esforça mais por isso. Porque é o seu desejo natural. É o seu desejo buscar, é o seu desejo, você ama isso. Para terminar, há um detalhe nessa profecia. Deus, ele poderia simplesmente dizer assim: vou trazer vocês de volta para a terra de vocês. Poderia, sim ou não? Sim. Deus tem poder para fazer isso? Tem. Ele tem, pode. Mas aqui não é o princípio. Deus poderia fazer isso. Só que Deus vai muito além. Para quê? Trazer um povo de volta dividido. Que sentido faz trazer as pessoas de volta para Jerusalém e continuarem com as mesmas divisões, os mesmos conflitos, as mesmas aflições, os mesmos problemas? Deus poderia trazê-los de volta, mas aí Deus diz assim: farei deles uma só nação. Eu não quero mais divisão no meu meio, um só rei reinará sobre eles. O propósito maior de Deus não era reconstruir cidades. Seu propósito foi reconstruir pessoas. Porque quando pessoas são reconstruídas, cidades nascem naturalmente. Quando pessoas são reconstruídas, igrejas crescem naturalmente. Quando pessoas, seres humanos, que estavam doentes por dentro, entendem que o perdão tem que ser liberado, que as mágoas têm que ser desfeitas, que as feridas. Eu não estou negando que você não foi ferido, querido, que você foi machucado. Não há uma negação. Mas o que Deus está dizendo para você, que dizia para Israel, é que olha, é preciso haver uma reconstrução interna. É preciso apagar o tempo da mágoa. Porque eu quero colocar uma nova esperança e um propósito novo em sua vida. Você olha assim para alguém, aí a pessoa diz assim: ah, pastor. Escuto muito isso, sabe? Ah, pastor. Essa palavra sempre está no vocabulário das pessoas que perderam a esperança. Porque esse A aqui é um A de desânimo. Ah, pastor, meu casamento, filhos, as minhas finanças, estou com uma enfermidade. Esses dias eu dizia lá em casa, eu relembrava um testemunho que diz assim, que uma mulher disse para um médico: eu conheço um Deus que transforma fio de cabelo em cabo de aço. Porque eu ouvi que uma pessoa que não é crente, tá, gente? Que crente né? Crente, todo mundo é crente. Cristão. Que depois que uma porca, um parafuso de uma porca, você perde a rosca, não tem mais jeito. Aí eu, sério? Como nós não vamos acreditar em pessoas, gente? Como não vamos acreditar que pessoas mudam? Pois eu conheço um Deus que devolve a rosca para o parafuso. Deus devolve rosca para parafuso. Deus, ele sempre vai mais profundo. Ele não quer apenas que as situações mudem. Deus, olha, muda tal situação. A gente ora assim, porque nós oramos assim: Deus, muda meu financeiro. Quem aqui está pedindo isso? Pode pedir, viu? Também, tá? Mas primeiro peça para Deus mudar você. Primeiro peça para que Deus te dê estrutura para receber aquilo que Ele vai te entregar. Ah, Deus, muda.
Olha assim para alguém e diz: Deus vai muito mais profundo do que uma mudança de finanças. Deus, Ele muda a estrutura interna humana para tornar o homem rico. Quem quer ser rico aqui? Peça para Deus lhe mudar. Acho que o povo não quer não, ninguém quer, me devolve aí. Diz que a Bíblia fala mais sobre prosperidade do que outras coisas, viu? Se for estudar a Bíblia. Só que quando você olha para uma família restaurada, você vê que a presença de Deus está ali naquela casa. Séculos depois, surge Ezequiel falando que Deus ia unir um povo, que Deus ia unir as pessoas. Olha assim para alguém e diz assim: Deus vai pegar você com um jeitinho. Olha que Deus pega com jeito, hein? E quando Deus pega com jeito e vai dizer assim para você: essa noite é a noite do orgulho ser quebrado. É a noite da desconfiança ser quebrada. Estamos orando por avivamento, né? Não existe oração para avivamento se não houver restauração. Vamos ficar de pé.